Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. Estamos juntos para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar do capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos. Meus queridos, no capítulo 14 e no capítulo 15 da Epístola aos Romanos, Paulo trata de um dos problemas mais sérios que envolviam a igreja em sua época. Ou seja, divisões causadas por discussões envolvendo questões que não eram relevantes para a fé daqueles irmãos. Essas discussões eram motivo de desunião entre aqueles irmãos. Vale lembrar aqui o exemplo da igreja de Corinto, onde Paulo encontrou ali os irmãos em uma grande confusão, porque uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, e isso causava uma grande divisão entre eles dentro da igreja. E a principal razão para essa desavença entre esses irmãos na igreja era exatamente a origem de cada um deles. Os judeus, por exemplo, haviam sido salvos em um contexto legalista, rígido e extremamente difícil de se deixar para trás. Os gentios, por sua vez, nunca precisaram se preocupar com observância de dietas, ou de dias especiais, ou de datas especiais. Eram extremamente livres. Tanto é que a igreja, no início, quando os gentios começaram a se converter, viu a necessidade de se reunir a sua liderança, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, para decidir o que de fato seria colocado como imposição aos gentios que agora estavam se convertendo ao Evangelho. E na igreja de Roma, a coisa não era diferente. Havia divisão entre os cristãos ali. E a discussão girava em torno das dietas, do que devia ou do que não devia comer, e dos dias especiais do calendário judaico, se deviam ser guardados ou não. Alguns membros da comunidade acreditavam que era pecado comer carne, de modo que adotaram uma dieta vegetariana. Outros, por sua vez, acreditavam que era pecado observar os dias santos dos judeus. Se cada cristão tivesse guardado a sua convicção para si, não teria havido problema. Mas não foi assim que aconteceu. Os membros da igreja começaram a criticar e a julgar uns aos outros. Cada grupo acreditava que o outro não era tão espiritual quanto deveria ser. Paulo então divide os irmãos da igreja em Roma em dois grupos no que diz respeito a estes assuntos. O primeiro grupo ele chama dos irmãos que são fortes na fé, ou seja, os que compreendiam a liberdade em Cristo e não eram escravos de dietas ou de observância de dias santos. Porém, aqueles imaturos que se sentiam constrangidos a obedecer às regras legalistas com respeito à alimentação e às ocasiões de adoração, Paulo chamava de cristãos fracos na fé. Vale ressaltar aqui que ser fraco ou forte na fé não significa ser fraco ou forte espiritualmente. Eles eram fracos na fé porque ainda não tinham o conhecimento e a fé amadurecidos o suficiente para entenderem que estas questões eram secundárias. Eram fracos porque não conseguiam ver os outros irmãos fazerem aquilo que eles consideravam errado e não se escandalizarem. Os fortes, por sua vez, já tinham resolvidas estas questões em sua consciência. Eram maduros o suficiente para entenderem a sua liberdade em Cristo Jesus e que sua fé não estava mais baseada nas regras da lei judaica, mas em Cristo Jesus. E na igreja de Roma, meus irmãos, os cristãos fortes, eles desprezavam os cristãos fracos. E os fracos, por sua vez, julgavam e condenavam os cristãos fortes. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo vai apresentar dois princípios aqui no capítulo 14, que vão orientar estes irmãos quanto à forma como devem se relacionar. Nos versículos de 1 a 12, o apóstolo Paulo ele vai trazer para estes irmãos que tanto os cristãos fortes como os cristãos fracos pertencem a Cristo. Cristo é Senhor, tanto dos fortes como dos fracos. E nos versículos 13 a 23, Paulo vai mostrar que a nossa liberdade em Cristo Jesus, ela está limitada ao amor fraternal.
Veja então, meu irmão, que o apóstolo Paulo ele começa aqui o capítulo 14 dizendo assim: aceitai o que é fraco na fé, sem preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo e o outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Veja que Paulo ele diz Deus o aceitou. Em outra tradução ele diz Deus o acolheu. Ou seja, tanto o que come quanto o que não come pertence a Deus. Deus acolheu tanto um como o outro. E agora, o que esses irmãos deveriam fazer? Acolher-se mutuamente. Acolher-se mutuamente. Sem reservas, sem restrições, sem debater assuntos controvertidos. Veja que no versículo 4 ele diz: quem és tu que julga o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de sustentar. Paulo é bem incisivo aqui. Tanto o servo fraco como o forte é servo do Senhor, pertence ao Senhor, e ninguém pode julgar o servo alheio. Se ele cai, é para o Senhor que ele cai. Se ele está de pé, é para o Senhor que ele está de pé. E quem sustenta tanto um como o outro é o Senhor. Portanto, ninguém deve julgar a ninguém, ninguém deve condenar a ninguém, e ninguém deve desprezar ninguém por conta dessas questões. O termo servo, neste versículo, indica que os cristãos devem se ocupar da obra do Senhor, devem estar envolvidos e trabalhando para o Senhor. Desse modo, não terão tempo e nem disposição para julgar nem para condenar os outros cristãos. As pessoas ocupadas em ganhar almas para Cristo, ocupadas em realizar a obra de Deus, elas têm coisa mais importante a fazer do que ficar investigando a vida dos outros irmãos. A segunda razão pela qual os irmãos deveriam acolher-se mutuamente está exatamente nos versículos 5 e 6. Paulo diz que tanto os cristãos fracos quanto os cristãos fortes desejam agradar a Cristo. Veja o versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto da sua própria consciência. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus. Ou seja, aqueles irmãos mais fracos na fé, eles entendem que uns dias são mais importantes do que os outros, porque foram os dias determinados por Deus para as celebrações, para as adorações, e por isso se consagram mais a Deus nestes dias. Outros acreditam que todos os dias são iguais, porque Deus criou e abençoou todos os dias, então devem se consagrar a Deus todos os dias da mesma forma. Da mesma forma, aqueles que comiam ou deixavam de comer os alimentos. Aquele que comia a carne de porco, ele dava graças ao Senhor e se alimentava daquilo porque ele sabia que foi o Senhor quem fez. Aquele que não comia, ele também não comia, também tentando agradar a Deus e dava graças a Deus por não comer. De modo que ambos tinham por objetivo agradar a Deus. Vale ressaltar que no final do versículo 5, o apóstolo Paulo diz: cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Convicto de quê? Convicto de que aquilo que ele faz ou aquilo que ele deixa de fazer é para o Senhor. E não apenas por causa de algum capricho ou de algum preconceito, mas o que ele faz é para agradar ao Senhor. Ele tem que ter consciência disso, estar convicto, estar certo disso. Em terceiro lugar, o apóstolo diz que ambos vivem e morrem para o Senhor. Portanto, eles devem se acolher mutuamente, porque tanto os cristãos fracos quanto os cristãos fortes vivem e morrem para o Senhor. Veja o que diz o versículo 7. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor.
porque foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Então vivemos e morremos para Ele. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo ele diz que os irmãos deveriam acolher-se mutuamente, porque tanto os fracos como os fortes serão julgados pelo Senhor, serão julgados por Cristo Jesus. Veja o versículo 10, ele diz: Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu igualmente, por que despreza o teu irmão? Veja que aqui ele fala tanto aos fracos que julgavam os fortes, quanto aos fortes que desprezavam os fracos. Ele diz: Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aí ele cita um texto do Velho Testamento. Ele diz no versículo 11, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Vale ressaltar, irmãos, que Paulo aqui não está falando do grande trono branco lá de Apocalipse, onde os ímpios receberão a sentença de condenação por parte de Cristo. Paulo aqui está falando do tribunal de Cristo, o lugar onde as obras dos cristãos serão julgadas pelo Senhor, onde os cristãos comparecerão para receberem do Senhor o galardão, conforme as suas obras. É o lugar onde tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que realizamos para o Senhor será provado pelo fogo. Se construímos com material barato, o fogo o consumirá. E se usamos material precioso e duradouro, nossas obras permanecerão. Se nossas obras passarem no teste, nós receberemos a recompensa do Senhor. Se forem queimadas, perderemos essa recompensa. Mas ainda assim seremos salvos, como que através do fogo. E por fim, no versículo 13, na primeira parte, o apóstolo conclui dizendo: Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Ora, se Cristo é Senhor tanto dos fracos como dos fortes, se Cristo os acolheu, os irmãos agora devem se aceitar mutuamente. Ambos desejam agradar a Deus. Ambos, quer estejam vivos ou mortos, pertencem a Deus. E um dia todos estarão diante do tribunal de Cristo e serão julgados pelo Senhor. Portanto, é o Senhor quem os julga. É o Senhor quem tem essa autoridade de poder fazer qualquer tipo de julgamento sobre estes irmãos. Agora, a partir da segunda parte do versículo 13, Paulo vai começar a falar sobre o segundo princípio aqui destacado no capítulo 14. Ele vai falar que a nossa liberdade em Cristo Jesus, ela está limitada ao nosso amor pelos nossos irmãos, ao amor fraternal. Veja que ele termina o versículo 13 dizendo assim: ao invés disso, ao invés de julgarmos os irmãos, nós devemos nos aplicar, nos dedicar, ou seja, aplicar o nosso coração em não colocar qualquer pedra de tropeço ou qualquer obstáculo no caminho dos irmãos. Veja o versículo 14. Ele diz: como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para aqueles que assim o consideram, pois para este é impuro. Versículo 15. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destrua o irmão por causa da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Veja que o discurso de Paulo aqui é dirigido àqueles irmãos que se consideravam fortes na fé. Paulo está dizendo: olha, se vocês conseguem entender a sua liberdade em Cristo Jesus e conseguem entender que de fato foram livres em Cristo, não devem continuar desprezando ou julgando os outros irmãos. Pelo contrário, devem agir com amor para com esses irmãos. O princípio que rege a sua liberdade em Cristo Jesus é o princípio do amor ao próximo. Veja que a ênfase aqui não é sobre a relação entre servo e senhor, mas sim sobre a relação entre os irmãos. E o princípio do amor fraternal é que vai reger essa relação. Pois se amarmos uns aos outros,
Nós vamos promover o crescimento mútuo na fé e também vamos promover a edificação uns dos outros em amor. Veja que ele diz que a minha preocupação agora será de não colocar tropeço ou trazer escândalo ou obstáculo para a fé do meu irmão. Colocar tropeço ou escandalizar é levar o irmão a pecar, ou seja, estimulá-lo a fazer algo que a sua consciência não está preparada para que ele faça. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 8. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornamos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo dos ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício aos ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído por teu conhecimento. Porquanto, quando pecas contra o teu irmão desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. E nos versículos 16 a 19, Paulo chama a atenção daqueles irmãos para o fato de que o exercício da sua liberdade não seja motivo de falatório por parte daqueles que estão fora da igreja, não seja motivo de maledicência por parte daqueles que estão fora da igreja, que aqueles não vejam nessa confusão e contenda que há no meio da igreja uma razão para difamá-los, para falar mal deles. Paulo diz no versículo 17, porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo está dizendo que o reino de Deus é algo muito maior, está muito além dessas picuinhas, dessas desavenças que há entre vocês. O reino de Deus ele consiste em alegria, em justiça, em paz. Tudo isso provém do Espírito Santo que age no meio de vocês. E ele conclui no versículo 18 dizendo, pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e é estimado por parte das pessoas que estão de fora. Então, consegue agradar a Deus e ainda consegue chamar a atenção dos que estão de fora. O próprio Jesus declarou que o mundo reconheceria que nós somos filhos de Deus pelo nosso amor devotado uns aos outros. Quando nós nos amássemos uns aos outros, o mundo veria a forma como nos amamos e reconheceria que somos filhos de Deus. E no versículo 19 ele diz, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Paulo então conclui conclamando aqueles irmãos que são considerados mais fortes na fé a fazerem uso responsável da sua liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, evitem usar a sua liberdade se isso vai causar a destruição da obra de Deus, se isso vai trazer problemas para o seu relacionamento com o seu irmão. Veja o versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. E por fim, nos versículos 22 e 23, Paulo assevera que a liberdade daqueles irmãos era uma questão de fé. Veja o que ele diz, assim seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda com convicção entre ti e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos direcionando em sua palavra, que nós continuemos a crescer em graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.